mas não é o suficiente para você entrar num curso onde você entra muito em contato com a literatura inglesa. 100% do tempo de frente para o computador, fazendo um monte de reunião uma em cima da outra, com a minha filha dentro de casa. Ele é muito desigual. É a mesma régua, né, que se mede a produtividade dos homens e das mulheres, sem levar em consideração essas questões. Meninas das Ciências. Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos hoje com mais um Meninas nas Ciências e hoje nós vamos conhecer um pouquinho da história da professora Alessandra da Almeida Filardi. Obrigada, professora, por aceitar o convite, por estar aqui com a gente. E se apresenta brevemente, por favor. Oi, Roberta. Oi, pessoal. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Então, eu sou a Alessandra, eu sou professora de imunologia da UFRJ. Também desenvolvo atividades de pesquisa em imunologia celular, com ênfase em mucosas, no laboratório de imunologia celular do Instituto de Microbiologia Paulo de Góes, da UFRJ. Então, professora, você é graduada, né, em Ciências Biológicas pela UERJ. E como foi que você decidiu, né, em realizar esse curso de Biologia? E quais desafios aí durante o período da graduação que você lembra para contar para a gente? Eu acho que eu decidi fazer biologia por conta de uma professora do ensino médio que me mostrou a imunologia. Então, o nome dela era Eiler Toros, ela ainda é viva, e ela era professora do Pedro II e da UFRJ também. Então, nas aulas, no primeiro ano do segundo grau do ensino médio, a gente tem muito biologia celular. E ela ia falando das células do sangue, as células que garantiam a nossa imunidade, e ficava conversando com ela, perguntando mais e mais e mais. E acho que foi aí que eu descobri que existia imunologia e que eu gostava disso. Então, eu me interessava pelos micro-organismos e pelo combate do corpo a esses micro-organismos, as células que combatem esses micro-organismos. E aí, conversando com ela, ela me mostrou que seria interessante eu fazer o curso de ciências biológicas para depois me especializar em imunologia. Então, eu busquei informação. Existe um curso de imunologia? Como que eu faço para estudar isso? E eu acho que foi por conta do conselho dela de fazer ciências biológicas que eu acabei cursando essa graduação. E a graduação de ciências biológicas é uma graduação muito rica, principalmente na UERJ, porque na época que eu estudei não era dividido biomedicina e ciências biológicas, como é, por exemplo, na UFRJ, na UF, né, na Unirio. Então, eu estudei de tudo um pouco, e aí, no final, no bacharelado, eu escolhi fazer microbiologia e imunologia. Então, eu afunilei, né, o curso. Então, foi muito legal. Eu pude conhecer tudo da biologia e acho que eu confirmei que eu gostava mesmo era de microbiologia e imunologia, porque eu pude ver de tudo um pouco. E eu acho que talvez, falar do maior desafio na graduação, acho que foi o inglês. Né? Eu tinha o inglês da escola, o Pedro II é uma escola excelente e tem a parte de línguas bem forte, então a gente tinha francês, a gente tinha inglês, eu tive um ano de latim, mas não é o suficiente para você entrar num curso onde você entra muito em contato com a literatura inglesa. Né? Então, principalmente quando eu fui fazer estágio e eu tinha que ler muitos artigos, todos em inglês, então eu acho que essa foi a minha maior dificuldade, o inglês. E aí eu comecei a estudar inglês na graduação em um cursinho para poder acompanhar essa literatura científica em inglês que eu recebia. Até mesmo nas disciplinas, né? Quando a gente tem um trabalho para fazer em qualquer disciplina, um seminário, sempre tem um artigo em inglês para a gente ler em grupo, enfim. Então, acho que o inglês, a língua inglesa foi a maior dificuldade no curso, pelo menos para mim. Com certeza. Isso também foi uma dificuldade para mim, né? Eu que estava na graduação também foi um fator complicador. A graduação, né, em biologia normalmente ela é um curso bem misto, mas como que você vê assim, a característica do curso de biologia da época que você cursou para agora em relação aos homens e às mulheres? Eu acho que, de uma maneira geral, assim, na época que eu cursei, a gente tinha um pouco mais de meninas do que de meninos na turma. Então, assim, as mulheres sempre foram a maioria. E hoje em dia, o que eu vejo é que as mulheres são maioria em vários cursos da área de ciências biológicas, né? Então, não só na biologia, mas na enfermagem, na nutrição, enfim, na odonto, farmácia. Assim, eu já vi turmas com quase 100%, formadas com quase 100% de meninas. Então, eu acho que, de fato,
a área de ciências biológicas é uma área muito querida pelas meninas, né? Sim, com E eu certeza. acho que só aumentou o número de mulheres, assim. É, E da minha época para cá, o que eu posso dizer que eu consigo ver uma maior representatividade de mulheres negras, por sim. conta dessa política de cotas. Então, eu consigo ver a maior inclusão, maior diversidade do que da época que eu estudei, em relação às meninas, né? Em 2003, você ingressou no seu mestrado em microbiologia na UERJ também. E como foi para você decidir aí seguir a carreira acadêmica nessa área, né? Você falou que teve a professora lá que te apresentou a imunologia. Isso. E como foi aí essa escolha pela pós em microbiologia? Então, ela me mostrou a imunologia, só que na UERJ, né, onde eu estudei, não tinha muito imunologia, assim. Tinha mais microbiologia. E aí eu comecei a minha iniciação científica na microbiologia, e como eu tinha esse interesse por imunologia, a minha orientadora, ela me deu um projeto que era dosar anticorpo no soro de pessoas, anticorpo antitoxina difterica. Então, era um laboratório que estudava corinibactérias de uma maneira geral, e por esse interesse em imunologia, que eu já demonstrei desde o início, ela me deu esse projeto que era investigar imunoglobulinas, né, anticorpos no soro de grupo, pacientes da área de saúde. Então, assim, a gente estudava vários grupos. E aí eu optei por continuar o mestrado na mesma instituição por uma questão prática, né? Então eu me interessava por microbiologia, claro, né? Mas eu achei que eu precisava de um pouco mais de experiência para procurar uma outra instituição que eu não conhecia ninguém, que eu não sabia como era, enfim. Então eu decidi fazer o mestrado em microbiologia porque eu gostava de microbiologia e por questões mais práticas, né? De eu já conhecer a área, já estar ali naquela universidade, conhecer o programa de pós-graduação, e aí foi isso. E aí, quando você chegou no seu doutorado, você migrou, né, para fazer ciências biológicas, biofísica, na área de concentração de imunologia, lá na UFRJ. E como foi essa experiência, né? Você disse que num primeiro momento você não quis realizar essa mudança. E como foi aí a decisão para realizar essa mudança e cursar, né, lá na pós-graduação de biofísica, associar isso à microbiologia, imunologia? Então, assim, esse interesse por imunologia nunca cessou, né? Mesmo fazendo microbiologia e gostando, e estando acostumada e familiarizada com o laboratório, com a universidade, eu queria fazer imunologia de qualquer jeito. E eu não tive medo de partir para essa nova aventura que era ir para a UFRJ, uma universidade num campus enorme, longe de casa, enfim, com pessoas que eu nunca tinha convivido antes, numa pós-graduação como a biofísica, que é uma pós-graduação de excelência, eu encarei. E desde o mestrado, eu já admirava um pesquisador, um imunologista chamado George dos Reis, que para mim é um dos maiores imunologistas do Brasil, assim, uma pessoa maravilhosa, um cara, um pesquisador muito sábio, enfim, foi um orientador maravilhoso para mim. E aí eu fui conversar com ele, pedi para trabalhar com ele, ele aceitou, fiz a seleção, fui aprovada e comecei essa jornada na imunologia. E no início eu tentei fazer isso que você falou, eu tentei juntar a microbiologia com a imunologia. Então meu projeto inicial era investigar as respostas imunológicas na difteria, né, usando o micro-organismo que eu explorei no mestrado. Mas não deu certo. E aí eu mudei de projeto para um projeto que era mais a cara do laboratório que eu estava, né? Um projeto básico, assim, de entender o mecanismo básico de fagocitose de célula apoptótica. E foi isso, assim. E hoje em dia, como profissional, hoje eu sou professora, pesquisadora, eu conjugo a microbiologia com a imunologia. Então, eu tenho projetos que eu investigo infecções respiratórias e o foco é entender como que bactérias estimulam o sistema imunológico, regulam o sistema imunológico. Então, assim, como profissional, agora eu consigo conjugar essas duas áreas. Você também já passou aí, durante esse seu período, né, de formação acadêmica, por também 3 períodos de pós-doutoramentos em instituições como a própria UFRJ, como o NIH nos Estados Unidos. E como você descreveria essas experiências, né, dos seus pós-docs e quais importâncias eles tiveram para você? Então, eu acho que esse período de pós-doutoramento é fundamental na vida de qualquer pesquisador, né? Eu terminei o doutorado com um artigo, né, derivado da minha tese de doutorado,
e optei por ficar mais um tempo no Brasil, ao invés de sair diretamente, para ganhar mais experiência e independência. Então, eu continuei fazendo, assim, trabalhando mais ou menos na mesma linha, conduzindo uma pesquisa por 2 anos, e nesse período em que eu realizava essa pesquisa, eu comecei a buscar instituições estrangeiras para fazer o meu pós-doutorado fora do Brasil. E aí eu acabei escolhendo ir para o National Institutes of Health nos Estados Unidos, que é uma instituição de ponta maravilhosa, e escolhi trabalhar com imunologia de mucosas, que é um campo pouco representado no Rio de Janeiro e no Brasil também. Então, eu vi ali uma oportunidade de sair do meu país e para um outro país aprender uma coisa que eu dificilmente conseguiria aprender aqui. Então, eu fui para lá, trabalhei com intestino, regulação de resposta imunológica no intestino, fiquei 3 anos e meio lá, aprendi muito, muito, muito. Acho que eu aprendi a ser independente. Durante meu pós-doutorado no Brasil, eu acho que eu era independente tecnicamente, mas eu ainda tinha uma certa dependência intelectual. Então, eu meio que me apoiava no meu orientador para tomar decisões, enfim. Lá no NIH, eu aprendi a fazer isso tudo sozinha, porque é isso que eles esperam, né? Em geral, quando chega um pós-doc lá. Eles esperam que a pessoa seja absolutamente independente. E a gente tem muito recurso lá. Então, a gente realmente pode exercitar a nossa capacidade, nossa criatividade, porque tudo que a gente imagina, tudo que a gente hipotetiza, a gente pode testar. Porque é fácil comprar, a gente tem acesso às facilities, a gente tem acesso às companhias, a gente tem acesso aos materiais. Então, é uma etapa fundamental na vida de qualquer pesquisador, porque às vezes que o pós-doc aprender, mas por conta das limitações financeiras e de acesso, talvez ele não possa fazer esses testes, porque não tem dinheiro para ele testar uma coisa que talvez não seja tão promissora assim. Então, assim, a impressão que eu tenho é que aqui a gente tem que pensar 10 vezes antes de investir numa compra de um anticorpo, de um material, de um insumo. Lá não, eu podia comprar para testar, para deixar minha criatividade incrementar minhas pesquisas, né? E assim eu fui aprendendo a compreender o que é relevante, o que não é, como que a gente amadurece uma ideia, enfim, em todo aspecto. Eu acho que foi fundamental. Sem aquela etapa, eu não seria a pesquisadora que eu sou hoje. Eu acho que eu demoraria mais tempo para amadurecer. E aí, quando eu retornei com uma bolsa de pós-doutorado aqui, mas foi muito breve. Eu não consegui desenvolver nenhum estudo aqui, porque logo depois eu fui aprovada no concurso e aí já comecei a vida profissional orientando alunos, né? Então, apesar de existirem 3 períodos de pós-doutoramento, eu tive 2 períodos reais de pós-doutoramento, né? Um no Brasil e um nos Estados Unidos. E mais uma vez, né? Eu consigo hoje nas minhas pesquisas conjugar tudo que eu recebi de treinamento no Brasil com tudo que eu recebi de treinamento no exterior. Então, eu conjugo imunologia celular, regulação de resposta imunológica que eu recebi no Brasil e a microbiologia com as mucosas. Então, o foco da minha pesquisa hoje é entender a regulação das respostas imunes nas mucosas pulmonares e intestinal. Então, acho que eu consegui juntar um pouquinho de cada coisa que eu aprendi durante a minha vida. E atualmente você é pesquisadora 2 do CNPq, jovem cientista no nosso estado, da FAPERJ, e também chefia o Laboratório de Imunologia Celular na UFRJ. Para você, qual é a importância aí dessas conquistas, né, de liderança na sua carreira? Fundamental, né? Sem essas conquistas eu não teria dinheiro para fazer as minhas pesquisas, para orientar os meus alunos, não teria espaço para isso. Então, assim, receber um espaço, coordenar esse espaço, esse laboratório, esse espaço físico e esse espaço, né, de aprendizado dos alunos é fundamental para a gente conduzir tanto as pesquisas quanto a formação dos alunos. E essas bolsas, né, de jovem cientista, ela é fundamental para a gente manter o laboratório, para a gente comprar insumos para as nossas pesquisas. Então, sem elas, eu não conseguiria desenvolver nada do que eu desenvolvo. Elas são fundamentais, realmente, no sentido real da palavra, fundamental para o desenvolvimento de pesquisas e formação de pessoal, né? E para você, como é que estar aí, então, agora, nesse momento, né, com o seu laboratório, como professora, atuando como pesquisadora, professora e orientadora? Como tem sido essa experiência? Eu gosto muito. E eu acho que são 3 coisas que se complementam: ser professora, ser pesquisadora e ser orientadora.
Então, assim, como dizia o Carlos Chagas, na universidade se ensina porque se pesquisa. E a gente só consegue ter pesquisa, fazer pesquisa, se a gente tiver alunos, se a gente orientar alunos, né? A pesquisa é feita pelos alunos, em conjunto com os alunos. Então, eu acho que são 3 atividades muito complementares. E eu sou muito feliz podendo desempenhar essas 3 funções na universidade. Eu acho muito recompensador, assim, eu sou muito apaixonada pelo que eu faço. E em 2021, você ganhou uma premiação importante pela sua atuação como mentora no Prêmio da Nature, como mentoria em ciências, e também teve a oportunidade de participar do programa de mentoria da Sociedade de Imunologia das Mucosas. Nesse caso, você escolheu, né, um mentor para te aconselhar. Eu queria que você compartilhasse aí um pouquinho com a gente o papel seu, como foram esses 2 papéis, né? O momento de estar atuando como mentora e o momento de estar recebendo ali o conhecimento de um mentor te aconselhando. Então, esse primeiro grant que eu recebi da Sociedade de Imunologia de Mucosas é um grant que eu apliquei, né? Então, assim, a sociedade ela oferece essa oportunidade para pesquisadores escolherem pesquisadores mais sêniores para obter aconselhamentos de carreira, enfim, tudo que você achar necessário. Então, eu acredito que todo pesquisador, claro que tem pesquisador que chega no topo e talvez esses precisem menos de conselhos, né, de pessoas mais seniores. Mas eu acredito que todo pesquisador precisa disso, né? A gente precisa dessa troca. Ninguém sabe tudo, né? Então, quando eu vi essa chamada para esse grant, eu me interessei muito, porque eu conheço várias pessoas da Sociedade de Mucosa Immunology, da Sociedade Brasileira de Imunologia, da universidade, que eu gostaria muito de receber aconselhamentos dessas pessoas, pessoas que eu admiro, que têm sucesso na carreira. Então, eu aproveitei essa oportunidade, apliquei para esse grant, ganhei e tive essa interação com um pesquisador da sociedade e foi muito boa. Sabe, eu pude ouvir um outro ponto de vista, o que ele acredita que seja importante para a carreira, enfim. Então, já o segundo prêmio, esse prêmio da Nature, né, que foi um prêmio para orientação em pesquisa, mentoria em pesquisa científica, ele foi um prêmio que me foi concedido, eu não apliquei. Então, quem aplicou o prêmio foram os meus alunos, né, e aí teve uma banca e eu fui selecionada. Então, isso foi, assim, foi emocionante para mim. Receber isso, sabe? Ficar sabendo que eles aplicaram isso para mim, que foi uma iniciativa deles, eu nem conhecia esse prêmio. Então, isso foi, eu acho que talvez a etapa, uma das etapas mais emocionantes e que eu vou guardar para sempre no meu coração da minha carreira, assim, porque foi um reconhecimento de que eu sou uma boa orientadora para eles, né? Então, eu acho que eu estou no caminho certo na maneira de como lidar com os meus alunos, ensinar e enfim, e formá-los. Então, foi maravilhoso, assim, foi fundamental para mim e eu fico muito feliz e muito grata por ter alunos maravilhosos que fizeram isso por mim. E além de todas essas atribuições aí, né, da sua carreira, você também é mãe, passou pelo período de licença maternidade em 2019. E se você pudesse, queria que você pudesse compartilhar aí um pouquinho para a gente como tem sido essa vivência, né? De maternidade, academia, como é que tem sido esse processo? Assim, de verdade, é um desafio. Antes da minha filha, eu dedicava muito mais tempo ao trabalho, eu tinha menos finais de semana, eu tinha menos feriados, eu tinha menos noites, assim. Então, eu trabalhava até muito tarde. Eu abria mão muito da minha vida pessoal. Claro que, assim, eu tinha vida pessoal, mas eu abria mão demais da minha vida pessoal em prol do trabalho, em prol da carreira. Depois dela, assim que ela nasceu, eu fui obrigada a me distanciar do trabalho, não tinha outro jeito, assim, né? Os 3 primeiros meses são críticos. Depois você até consegue voltar aos poucos, mas assim, realmente é um desafio. E se você não tem um parceiro que te apoia literalmente em tudo, é muito difícil para a mulher voltar 100% para o trabalho. Porque realmente assim, e eu acho que a mulher, quando ela volta ao trabalho, sempre fica aquele sentimento de culpa. Eu acho que eu não sou uma boa mãe. Eu tô aqui, mas era para eu estar com a minha filha. Olha, ontem, por exemplo, eu estava no workshop, domingo.
E aí o meu marido estava junto também. E eu falei para ele, ai, a gente não devia estar fazendo isso, hoje é domingo. A gente devia ficar com ela. E ele falou, não, mas aí depois a gente compensa. Então, assim, eu sempre sinto muita culpa. Toda vez que eu deixo de estar com ela para estar no trabalho, não nos horários regulares, obviamente não. Mas, assim, às vezes uma noite, às vezes um final de semana que eu tenho alguma coisa, um deadline, alguma coisa que eu preciso trabalhar e eu não fico com ela, eu me sinto culpada. Então, assim, para a mulher é muito delicado saber conciliar a maternidade e a carreira, e é difícil mesmo, é muito difícil. Tanto é que a maior parte das mulheres perde muito produtividade após a até 5 anos após a maternidade. E não é à Sim. toa. Né? Principalmente mãe solo, mãe sem suporte. Então, assim, eu acho que eu ainda consigo continuar, né, os meus trabalhos por conta do apoio que eu tenho, principalmente do meu marido e, claro, da minha família, né? Quando eu preciso levar ela para casa da minha mãe, eu levo. Mas se não fosse ele, eu acho que minha vida seria muito mais difícil e eu teria muito mais problema. Sem dúvida. E nos últimos 2 anos, a gente vem vivenciando essa situação da pandemia. E a gente teve o primeiro momento, né? Todas as atividades sendo colocadas na forma remota. E agora a gente está aí voltando presencialmente, oficialmente, né? A universidade está completamente presencial. E como tem sido esse retorno aí, a vida ao presencial? Olha, acho que está sendo muito bom, porque a pandemia foi um período que, assim, bem no iniciozinho, foi um período de estagnação. A gente não sabia o que fazer, a gente não sabia como conduzir as coisas. Assim, eu com a minha filha em casa, eu não sabia como conduzir o trabalho. Então, assim, acho que talvez os 3 primeiros meses foram um pouco estagnados, mas depois que a gente aprendeu a trabalhar remotamente, acabou o sossego. Acabou, Olha, a realmente. quantidade de trabalho que eu nunca tive nada parecido. Sabe, assim, eu fiz alguns experimentos no laboratório relacionados à Covid, mas fora isso, era banca, reunião, aula, reunião com aluno, seminário, e assim, full time, 100% do tempo de frente para o computador, fazendo um monte de reunião uma em cima da outra, com a minha filha dentro de casa. Então, o que a gente. Meu marido também é pesquisador, então o que a gente fazia, né? Ele levava ela na minha mãe de manhã, a gente trabalhava o dia inteiro, aí saía, pegava ela longe, voltava, era isso todo dia, porque estava sem creche, em casa, e nós dois tendo que trabalhar, e esse volume enorme de trabalho que a gente recebeu durante a pandemia. Quando teve um pouco de reabertura, que a creche voltou, não voltou todos os dias, a gente conseguia levar ela para a creche, levar para minha mãe, mas ainda assim a logística era ruim. Aí agora que voltou 100%, é muito mais tranquilo. Por quê? Presencial, a gente tem que estar presente e a gente não consegue ficar, a gente não consegue numa reunião aqui e 5 minutos está em outra, não dá, né? No computador era assim. Terminava uma reunião, começava outra, terminava uma reunião, começava outra, dava aula e dava não sei o quê, e atendia aluno e fazia reunião com isso. Então, assim, foi um momento de muito, muito trabalho, apesar de todas as dificuldades logísticas do período. E o medo, enfim. E além disso, a gente teve que lidar com questões psicológicas que a gente nunca tinha lidado antes. Porque, assim, claro que a gente lida com pessoas, né? Então, existem pessoas que têm questões psicológicas e normalmente você lida. Mas durante a pandemia, a coisa ficou fora de controle, porque as pessoas têm problemas, né, intrínsecos e também têm problemas extrínsecos, ou seja, principalmente para a mulher, né? Então, assim, normalmente as mulheres ficam com cuidado da família, cuidado de idosos. Então, isso sobrecarregou demais as alunas, em geral. Então, assim, eu acho que eu, como professora, eu tive que ter muita sensibilidade com problemas de alunos, das disciplinas. Teve uma aluna que falou: eu não consigo fazer prova remotamente porque eu cuido dos meus avós. Então, assim, e ela não conseguia fazer ao vivo, né? Então, eu não conseguia chegar e aplicar uma prova e dar um período de 4 horas para ela, porque ela cuidava dos avós. Então, ela só podia fazer a prova de noite, quando os avós iam dormir, enfim. Então, a gente teve que lidar com uma série de questões que a gente nunca havia sido apresentado antes. E a gente nunca recebeu esse preparo, né? Sem contar aconselhamento psicológico que a gente teve que dar. E aos nossos próprios alunos no laboratório, né? A gente teve que entender as limitações de cada um. Às vezes a pessoa não tem condições de ir ao laboratório seguramente, assim, de maneira segura, né?
Não tem como, naquela época da pandemia, sem vacina, sem nada, você exigir que o aluno fosse ao laboratório, pegasse um transporte público, enfim. Então, assim, foi bem problemático. Mas eu acredito que a universidade como um todo, assim, eu acho que a sociedade, a comunidade acadêmica, ela criou maneiras de contornar diversos problemas. Até mesmo as agências financiadoras de bolsas, elas concederam mais tempo, e isso foi muito bacana, assim. Sabe, antes, você sabe, né? Antes você terminou seu doutorado, terminou o prazo do mestrado, terminou o prazo do doutorado, eles cortam a bolsa e acabou. Então, assim, eles tiveram também a sensibilidade de entender as limitações das pessoas e foi um período de muita cooperação. Então, também teve algo de bom, né? Isso é verdade. Agora a gente vai começar, né, umas perguntas que eu sempre chamo na segunda parte da entrevista, né? Onde a gente deixa um pouquinho a parte curricular de lado e entra um pouquinho numa parte mais pessoal e de opiniões próprias. Para você, qual é o papel dessa nova geração, né? Dessa nossa nova geração de meninas nas ciências? E o que seria aí uma grande conquista para essa nossa geração? Nós já tivemos várias conquistas, mas o que seria aí, na sua opinião, uma grande conquista para essa nova geração? Eu acredito que, de fato, eliminar todo esse viés de gênero, implementar, né? A gente já discute, mas a implementação de políticas que realmente favoreçam ou auxiliem a permanência de mulheres na ciência. Então, por exemplo, já teve esse movimento, né, de maternidade no Lattes, que foi muito relevante. O cruzamento das duas, ele é muito desigual. É a mesma régua, né, que se mede a produtividade dos homens e das mulheres, sem levar em consideração essas questões, principalmente da maternidade. Então, eu acho que políticas que permitam que a produtividade seja avaliada de acordo com a fase, né, maternidade ou o que quer que seja, maior inclusão de meninas na ciência. Todos esses programas, o próprio Meninas na Ciência, né, esse projeto, é para mostrar para as meninas mesmo, para as meninas que estão nas escolas, que ciência pode ser feita por mulheres, né? É aquela velha coisa da referência masculina. Então, assim, eu acho que a gente avançou muito nesse campo, né, com esses projetos de mostrar a importância das mulheres, o papel das mulheres, a própria questão do coronavírus, né? A Esther Sabino, que sequenciou junto com a Jaqueline Góes. Então, isso é a maior referência para as meninas. A questão das crianças mesmo, das meninas, né? Você pensa num cientista, você vai olhar um desenho de cientista, é sempre um homem, um menino, que é o cientista, né? Então, assim, uma coisa que eu achei super legal é essa Barbie da Jaqueline, Barbie cientista. Incrível. Então, assim, eu acho que isso é um super avanço. E para essa geração de meninas que está se formando, elas têm que colocar isso em prática, continuar lutando. Por exemplo, permitir o pagamento de creches para as mulheres da pós-graduação, porque as pesquisadoras, as docentes já têm um emprego, então elas já vão ter uma certa condição de colocar os seus filhos em creches, mas na pós-graduação, a bolsa que se recebe, isso é outra conversa, né? O reajuste da bolsa, claro, a bolsa que se recebe não tem condição de pagar uma creche para uma criança. Então, assim, um auxílio creche. Se o juiz pode ter um auxílio escola para os filhos, por que as alunas de pós-graduação não podem ter um auxílio creche? Né? Então, assim, é claro que isso tudo já é muito discutido, mas isso tem que ser implementado. Então, talvez buscar, né, apoio de parlamentares que apoiem essas causas e que possam brigar pela gente, né? Então, enfim, eu acho que a maior conquista das mulheres ou das meninas na ciência dessa geração que vai se formar agora é colocar em prática todas essas discussões e essas ações que de fato têm que ser tomadas para que a gente aumente a participação feminina na ciência, né? Nos cargos mais altos da ciência, porque isso é uma coisa também que me deixou bastante chocada quando eu fui entender melhor essa distribuição feminina. Então, a gente é a maioria, né? Na graduação, na pós-graduação. E aí, quando você vai subindo, né, os níveis de formação, então você vai olhar as docentes, tá, meio que meio a meio, as coordenadoras de pós-graduação, as representantes nos comitês de produtividade, enfim, vai tendo menos mulher
reitoras mulheres. Hoje em dia a gente tem várias reitoras, né? A presidente da Fiocruz, a reitora da FRJ, a reitora de Brasília, mas não é uma coisa muito comum. Então, assim, eu acho que todas essas mulheres nesses cargos estão inspirando essas meninas e encorajando essas meninas a seguirem em frente. Mas para isso precisam existir políticas que sustentem essa permanência, né? Principalmente relacionadas à maternidade ou até mesmo à maior inclusão de mulheres negras, indígenas, enfim, populações que são menos representadas, né? Com certeza. Você falou bastante da Jaqueline Góes, pessoal, que ainda não viu, a gente também entrevistou a Jaqueline Góes, então pode ir lá dar uma conferida na entrevista dela. Eu vou ver se eu deixo aqui na descrição desse vídeo o link para vocês assistirem a entrevista da Jaqueline, que foi incrível também. Ela contou a história de como ela decidiu fazer o curso dela e foi muito incrível a entrevista com ela. Seguindo aqui, falando de mulheres que inspiram, né? Você podia compartilhar aí com a gente quem foram as mulheres que te inspiraram ou ainda te inspiram na sua carreira e na sua vida? Assim, se a gente for falar de mulheres em geral, é claro que, assim, eu sempre me encantei pela Marie Curie, né? Eu acho que quem não se encanta. Então, mas assim, talvez não tenha sido ela que me inspirou. A professora Eiler, essa que me mostrou, né, a imunologia, realmente me inspirou. Quando eu entrei na UERJ, as professoras mulheres, eu admirava muito elas. As minhas colegas de laboratório que estavam já fazendo doutorado e que me ensinavam coisas. Quando fui para a UFRJ, eu tive contato com muito pós, né? Porque eu não tinha contato com pós-doc. Eu só tinha no laboratório alunas de mestrado e doutorado. Na UFRJ, eu tive contato com 3, 4 pós-docs dentro do mesmo laboratório. E aí eu observava elas fazendo concurso, se preparando para entrar no mercado de trabalho. Então, eu admirava demais elas. A minha orientadora de mestrado, eu admirava a força dela, né, de conduzir aquele laboratório. Então, eu acho que assim, não, são vários nomes, né? E hoje essas meninas que eu te falei, que faziam pós-doutorado no laboratório, estão todas em posições, na Fiocruz, na UFRJ. A Valéria, por exemplo, que está na Bahia. A Valéria eu não fui contemporânea dela, mas eu ouvia muito falar da Valéria. E aí eu lembro que de vez em quando a Valéria ia ao Rio de Janeiro, e aí ela passava no laboratório, levava a cocadinha da Bahia e mostrava os resultados dela, das pesquisas dela, e eu admirava muito aquilo também. Então eu acho que assim, todas essas mulheres que eu pude conviver durante a minha formação me inspiraram de alguma forma, me fizeram acreditar que era possível chegar lá, porque elas estavam mais à minha frente e elas iam tomando elas iam conquistando as posições delas, e isso me inspirou, me deu força para continuar. Eu sabia que ali era um lugar possível para mim. Então, apesar, né, da maior parte dos homens estarem nas posições de destaque, e o meu orientador também, ele não era sexista, então ele era maravilhoso, ele encorajava a gente, então ele também foi uma pessoa que, apesar de não ser mulher, me inspirou bastante também, e me deu muita força. E se você pudesse entrar numa máquina do tempo e encontrar a Alessandra do futuro, como é que você gostaria de ver ela e o que você diria para ela? Eu acho que eu diria para ela nunca esquecer, ou pelo menos sempre tentar equilibrar a vida pessoal com a vida profissional. Que a carreira é muito importante, mas não é tudo, né? Então, a gente não pode querer chegar no topo passando por cima de uma vida inteira, né? Ignorando momentos em família, momentos com os amigos, porque a vida passa e a gente tem que ser feliz. Então, assim, sempre, né, tomar esse cuidado para tentar equilibrar ao máximo a vida pessoal com a carreira. Por mais ambição que se tenha, por mais desejos, metas e sonhos que se tenha, eu acho que a gente tem que ser feliz. E tirando todas as questões do currículo, né, de metas que a gente cumpre lá para poder estabelecer o nosso currículo o melhor possível, tirando essas questões, você poderia compartilhar com a gente outras metas e outros sonhos? Mais relacionado à carreira, claro, né? Sim. Eu acho que meta, eu gostaria de ganhar ou receber mais fomento, aumentar o meu grupo de trabalho e publicar trabalhos muito relevantes. Assim, eu gostaria de poder fazer uma contribuição robusta à ciência.
E claro que para isso a gente precisa de dinheiro, criatividade e diversidade no grupo. Né? E número, né? Quanto mais pessoas você puder agregar, melhor. E eu acho que o sonho, de verdade, é poder formar os alunos e eles conseguirem posições, eu poder ver que eu contribuí de fato para que eles alcancem as posições que eles almejam. E no futuro, quem sabe, trabalhar junto com eles. Eu acho que isso vai me dar um prazer enorme. Eu acho que eu me considero como início de carreira ainda. Então, eu já formei alguns alunos, mas eu tenho uma pós-doc que eu torço muito para que ela consiga o que ela quer, que é uma posição, enfim. E se um dia ela conseguir e ela puder trabalhar comigo, colaborar, eu vou ser muito feliz. Eu quero que isso aconteça com vários outros, assim. Eu tenho vários estudantes muito talentosos que eu tenho certeza que seriam perfeitos para ocupar essas posições nas universidades e instituições de pesquisa. Então, acho que meu sonho é esse, assim. Eu acho que é para isso que eu estou aqui, para formar, para fazer pesquisa, para isso me dá prazer. Né? Eu faço porque eu gosto, claro. Então, essa foi a primeira motivação. Eu quero fazer o que eu gosto, é isso que eu gosto. E você saber que as pessoas estão felizes fazendo aquilo, as pessoas estão trabalhando com você felizes, você está contribuindo positivamente para elas, tanto na vida pessoal delas quanto na vida profissional, que elas se sentem bem naquele espaço de trabalho, isso é muito gratificante. Então, eu acho que meu sonho é esse, ver esses estudantes formados e trabalhando, conseguindo posições e contribuindo, ampliando, né? Deixando um legado, talvez. E agora a gente vai para o momento das nossas rapidinhas. Eu vou falar algumas poucas palavras para você. Você tenta me responder em uma outra palavra ou frase o que é que eu te disse significa para você. Né? Começando por biologia. Ah, vai ser clichê, mas eu acho que é vida. É tudo. Biologia é maravilhoso, é tudo. Você pode estudar tudo. E a biologia é muito interessante. Então, vida. Microbiologia. Interessante. Imunologia. Paixão. Orientação. Vocação. Maternidade. Ai, paixão. Em dobro, ao quadrado. Meninas nas ciências. Ai, um sonho, diversidade. Sonho. Só pode uma, desculpa. E agora, para encerrar, né, a nossa entrevista, a gente está chegando já no finalzinho, eu queria que você deixasse aí uma mensagem de incentivo para as próximas meninas que querem seguir seus caminhos nas ciências ou em qualquer outra área que elas desejem estar. Ah, olha, meninas, planejem, tracem suas metas, corram atrás, sempre. Não tenham medo, não tenham medo do não, né? Porque o não, como todo mundo diz, a gente já tem. E é isso, assim. Eu acho que planejar é fundamental, né? Reflitam, planejem, façam escolhas conscientes e corram muito atrás dos seus sonhos. Busquem a felicidade sempre. Se é isso que vocês acreditam que vai trazer felicidade, corram atrás. Porque também é outra coisa clichê, né? Quando você faz o que você gosta, você não trabalha um dia, não é? É. Nem um dia parece ser trabalho. E para mim, sinceramente, a pesquisa é maravilhosa por isso. Nenhum dia é igual ao outro. Claro que existem dias estressantes, que as coisas não dão certo, ou que você tem um volume de trabalho absurdo, que você está sob pressão, claro, como qualquer trabalho. Mas é fascinante você ler, você estudar, você bolar uma coisa, você testar, aquela coisa dar certo. Né? E você fica assim, nossa, mas eu estava certa. Né? O que eu imaginei está certo. E eu acho que todo mundo que trabalha com ciência, né, e pesquisa, e estuda, nem parece trabalho. Não estou falando que a gente não se dedica ou que a gente não tenha muito esforço. A gente tem muito esforço. Mas é tão maravilhoso, assim, você poder fazer isso, né? Você imagina, o que é melhor, fazer isso ou, sei lá, ser dono sei lá, de uma loja e ficar na loja atendendo o cliente o dia inteiro? Claro que tem gente que gosta. Mas entende, é todo dia a mesma coisa, você atende o cliente, é como você ser dermatologista, todo dia você vê pele e tal. Eu acho que na nossa profissão, a gente faz o que a gente gosta e cada dia é um dia diferente, né? Cada resultado que você tem na pesquisa te leva para um lado diferente. Sem contar essa parte pessoal, que você convive com jovens, que você convive com sonhos, que você
consegue orientar, ajudar pessoas, porque, na minha opinião, a educação é a base de tudo. Você quer mudar de vida, você quer mudar o seu status social, através do estudo é a melhor maneira. É a maneira mais gratificante, é a maneira mais certa de você chegar onde você quer. Né? Então, eu sempre falo para os meus alunos, congresso é uma maravilha. A gente tem a oportunidade de viajar, de conhecer lugares, de conhecer pessoas e de aprender. Né? Nem toda profissão tem essa oportunidade. É uma Sem troca contar... incrível. Exato. A gente tem de diferentórios. É maravilhoso, gente. Façam pesquisa, meninas, vocês vão amar. Independente da área. Né? Então, assim, eu sei que as áreas das exatas são menos representadas pelas meninas, talvez pela dureza da área, mas se você ama, se você tem paixão, enfrenta. E mostre a força das meninas nas na ciência. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez por você ter compartilhado aí um pouco da sua trajetória com a gente e por estar aqui com a gente nessa entrevista. Eu que agradeço, Roberta, foi muito legal. E é isso, pessoal. Logo voltamos com mais Meninas nas Ciências. Não esqueçam de deixar um like nesse vídeo, deixar o seu comentário, se inscrever aqui no canal e seguir todas as nossas mídias sociais do Instagram e Facebook, e também que você pode ouvir essa entrevista no Spotify.